Bom, sou Mariana Matos. Sou Felipe dos Santos, fazemos parte do projeto Juventude Negra e Participação Política da Cipó Comunicação Interativa. Hoje, com mais um episódio do Videocast, pode falar para quem melhor assim, que tem o intuito de estar convidando candidaturas negras para a Prefeitura e Vereança de Salvador. Hoje, com mais um episódio com as co-candidatas Laira Crisóstomo e Cleide Coutinho. A gente quer saber um pouquinho mais, né, sobre você. Vocês. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. A gente gosta de acrescentar nas apresentações que, para além de co-vereadora, a gente também é mãe, enfim, né? Fala de mim. Sou mãe, sou lésbica, sou candomblessista, sou do Fonoaudiobá, enfim, iniciada no Ilha Xaldel Meuá. Conta parte da nossa história, né? Faço luta de proibicionista, sou uma mulher gorda, né? E faço luta também a partir desse corpo, que é um corpo que é político, né? Eu carrego 50 tatuagens no meu corpo, então não dá pra dizer que esse corpo não é político, né? Advogada feminista, popular, que atua, enfim, em defesa dos direitos humanos já tem um tempo. Então, a política é uma parte, né, da nossa história, né? Mas pra gente chegar na política, fazendo da forma que a gente tem feito, tem uma trajetória, né? E acho que Cleide também pode contar muito mais da dela também, né, minha irmã? Muita coisa. É isso. Eu sou Cleide Coutinho, uma mulher preta, mãe, solo, mãe atípica, sou dirigente do PSOL, né, PSOL estadual e municipal. Eu sou dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia, uma das minhas principais bandeiras de luta. Sou coordenadora da ocupação Trogogi, 1º de Maio, ali onde eu moro em uma ocupação do Movimento Sem Teto. Eu sou conselheira, né, conselheira da cidade estadual, conselheira nacional, e venho de muitas bandeiras de lutas, né? A gente tem dito que a gente não caiu nesse rolê, né, de paraquedas, a gente faz luta e a gente é referência dos movimentos sociais, né? Então por isso que a gente ocupou aquele espaço. E quer continuar ocupando, né? Com certeza. Obviamente. Sejam bem-vindas mais uma vez. Explique pra gente, para o público que está ouvindo e nos escutando, qual os desafios e como é um mandato coletivo. Esse é bom, né? Sempre. A gente sempre tem que explicar, porque eu acho que é um debate, né? É um modelo diferente de ocupação de poder, né? Eu gosto de dizer que quando a gente fala sobre mandato coletivo, uma das coisas que para nós é principal é pensar que essa é uma tecnologia, que é uma tecnologia de quem atua na diversidade. Então, se você faz uma análise hoje, né, de quais são os mandatos coletivos que existem, vão ter pesquisas que falam que a maior parte desses mandatos tem pelo menos uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma pessoa PCD, trazendo diversidade. Então, é uma pauta que, majoritariamente, os partidos de esquerda têm feito, né? Então, hoje no Brasil, são cerca de 27 mandatos coletivos que estão eleitos, né, nesse momento. E desses 27, acho que 12 ou 13 são do PSOL, ou seja, a maioria, seguidos do PT e seguidos com partidos que são de centro e esquerda. É uma lógica que a gente aprende com o movimento social, né? Porque o movimento social é assim. Então a gente não faz luta, por exemplo, né? Como é uma das lutas, né, que vocês fazem todos os dias, que é contra o extermínio da juventude negra, por exemplo, a gente não faz só. A luta por uma comunicação que seja verdadeiramente participativa, onde as pessoas se sintam incluídas, não se faz só. Então a gente também quer pensar essa estratégia, essa tecnologia, a partir dessa lógica de aquilombamento também para o espaço da política. Um dos grandes desafios para essa mandata foi explicar às pessoas como é que se daria essa eleição nas urnas. Né? Eu venho de uma candidatura, a Laina de outra, mas as pessoas estavam sempre acostumadas a me ver na urna. E essa eleição seria diferente, né? Ia estar votando, mas eu não estaria na urna. Eu acho que isso foi o maior desafio. E até hoje eu acredito que ainda seja o maior desafio para a gente, né? Porque é uma eleição, uma votação diferente. Às vezes as pessoas confundem, né? Acham que lá é vereadora e eu sou a cor. Não existe, nós dois somos co-vereadoras. Exatamente. Então eu acho que esse é um grande desafio para a gente, né? É a eleição de uma votação diferente, que as pessoas ainda não entenderam, mas que a gente segue aí explicando todos os dias nas nossas redes, como é que funciona esse mandato coletivo. Entrando nesse assunto de luta, né, e antirracista, de pautas como o feminismo, que é importante, né, e direito das mulheres, direito à moradia digna, são prioridades na caminhada de vocês. Como é fazer o enfrentamento do feminicídio em Salvador? Uma das capitais que mais matam mulheres
e jovens, sobretudo mulheres pretas e de periferias. Acho que esse é um desafio muito grande, na verdade, isso vem na minha trajetória muito antes, né, do que a própria existência do mandato, né, da mandata, porque a Tamo Juntas, né, e o exercício da advocacia sempre foram um espaço onde eu atuei no enfrentamento, né, à violência contra a mulher, enfim, as violências diversas contra a mulher, não só doméstica e familiar, mas também pensando na violência de gênero, de forma geral. Então, mulheres que são assediadas, que são violentadas por pessoas desconhecidas, mulheres que são assassinadas. Júri, eu mesmo sendo vereadora, né, continuo atuando em júri, recentemente fiz um júri lá em Cachoeira, que foi um júri, enfim, que eu acho que eu passei os 2 dias de cama, assim, porque foi muito barril, assim. Foram 8 homens advogando em favor de um assassino, sabe, que passou 2 anos perseguindo uma companheira, uma mulher preta, que morreu com 20 e poucos anos e não conseguiu terminar a faculdade, sabe? Então, é algo que mexe diretamente com a gente, né? Então, quando a gente fala de representatividade na ocupação de poder, quando a gente fala sobre feminicídio e violência contra a mulher, a gente quer muito que os homens façam luta, e que é muito importante eles serem solidários à luta, entenderem a importância, se desconstruírem do processo do que é o machismo, da masculinidade tóxica, do patriarcado, mas também a gente entende que os homens são privilegiados em alguns acessos. É óbvio que a gente entende que os homens negros passam por processos completamente diferentes do que os homens brancos, inclusive do que as mulheres brancas, né? Se a gente for fazer, né, toda a pirâmide, a gente sabe também, né, enfim, que as mulheres brancas, inclusive, são mais beneficiadas nesse processo até do que os homens brancos. Mas o debate a gente também precisa fazer um debate muito sério de como a gente fortalece as mulheres para entenderem quais são os seus direitos e para que elas consigam reagir ao primeiro sinal de violência. Então, eu acho que esse é um ponto que é muito importante. Por exemplo, até pouco tempo, os órfãos do feminicídio não tinham direito à pensão. Sei lá, imagine, crianças perderam sua mãe em razão de feminicídio e elas não tinham nenhum tipo de pensão para se manter. Então imagine que loucura, e aí precisou mulheres, deputadas, pensarem estrategicamente sobre essa importância. Porque as mulheres na política, elas são fundamentais para pensar políticas que nos afetem diretamente. Então quando a gente na Câmara faz debate sobre violência obstétrica, sobre a importância de inclusão de mais mulheres no mercado de trabalho, quando a gente pensa a lei como não é não, por exemplo, de combate permanente, uma campanha permanente de combate ao assédio, é porque a gente vivencia isso todo dia, a gente não vivencia em março, em julho ou em novembro. Para mim é uma pauta extremamente importante para mim e que a gente faz essa luta através do direito à cidade, essa cidade que tem uma relação escravocrata com sua população e a gente vem fortalecendo. A gente tem a Comissão do Direito à Cidade que a gente criou na Câmara e a gente fez várias ações através dessa comissão que para a gente é fundamental discutir a pauta do direito à cidade. Então, fortalecer esses vínculos com a sociedade civil, com as organizações, porque a gente tem uma demanda da população, né, que é real, né, e a gente não voltou para esse lugar, porque a gente nunca saiu desse lugar, e as pessoas tá ali dialogando com a gente a todo tempo sobre essas demandas. Então, essa comissão que a gente criou lá é muito importante para a pauta. Trago uma pergunta interessantíssima, né? A cidade vem ocupando o segundo dado do mapa de desigualdade de Salvador, um dos piores índices de pobreza, desnutrição e homicídio juvenis. Enquanto vereadoras, quais fiscalizações e implementações de leis irá requerer para reverter esses dados e garantir mais direitos e cidadania para a população e atender nossos anseios como juventude? Começa. É interessante porque a gente está na semana de um projeto de lei que foi a atuação nossa, né? Lei aprovada e sancionada, que é a Semana de Combate à Gordofobia, né? E a gente, ano passado, nós fizemos fiscalização nos hospitais públicos municipais, para ver se tem esses equipamentos que atendem esse público, que são as pessoas gordas. Então, a gente foi lá, nós fizemos a visita, né, para fiscalizar mesmo. Além disso, a gente fez o projeto de lei contra a violência obstétrica, que é uma semana de combate à violência obstétrica, que nós também fizemos ação nos hospitais, nas maternidades, para também fiscalizar, ver se está pegando a lei, se tem alguma observação. Então, a gente teve o retorno, né? Nós fomos lá, visitamos, e esses projetos de lei
fortalece também. Às vezes as pessoas falam, mas esse projeto de lei não afeta muito a população. Enfim, eu acho que é muito importante essa pergunta para que as pessoas entendam qual é o papel do vereador e da vereadora, né? Sim. Vereador e vereadora, gente, não coloca asfalto na rua, tá? Quem tem papel de fazer isso é o executivo, é a prefeitura, tá? Tem orçamento público para isso. O que vereador e vereadora faz é construir legislações que possam beneficiar toda a população, é garantir que o orçamento público seja utilizado de forma coerente, faz as votações de legislações orçamentárias, como o PPA, que é o Plano Plurianual, como a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, a Lei de Orçamento Anual, que é justamente para tentar pensar como é que esse orçamento está sendo utilizado e como vai ser utilizado da melhor forma. Então, qual é a expectativa de vida que a gente tem, por exemplo, para pensar mercado de trabalho, direitos, sabe? Direito trabalhista, direito previdenciário, tudo isso. Quando a gente fala de desnutrição e segurança alimentar, é também pensar quem são as pessoas que têm vivenciado todos os dias com perspectiva do que é a informalidade, do que é a falta de acesso aos direitos trabalhistas. Quando a gente fala dessa perspectiva, a gente também fala, por exemplo, que a gente tentou garantir uma emenda impositiva para mais investimento no programa que existe no município, que é Criança Alimentada, Criança Feliz, ou seja, destinar mais recurso para a alimentação de crianças nas escolas municipais e nas creches. E aí o que o município fez? Não aceito. Então isso é muito perverso também, porque isso traz um processo de qual é o interesse de utilizar o orçamento público. A quem serve o orçamento público? Porque hoje no município de Salvador o que se tem é destruição e depredação das escolas municipais e, em detrimento disso, investimento nas escolas privadas. Porque, se vocês não sabem, existem 2 projetos de incentivo a escolas privadas no município. Um é Primeiro Passo, que é que dá R$70 para a mulher, né? Mas, tipo assim, não abre creche, dá R$70 para a mulher para poder ela pagar uma creche de R$70 no seu bairro. Uma creche de R$70 no seu bairro paga o quê, minha gente? A creche pública tem um papel que é para além da creche. É a alimentação, é a garantia de que essa criança vai ficar lá e a mãe vai estar tranquila para poder ir trabalhar. Isso garante autonomia econômica e financeira para as mulheres. Isso garante que as mulheres rompam com o ciclo da violência. Exatamente. Vindo com todas essas lutas, com todos os déficits de Salvador, existe uma questão que é dos transportes públicos. Essa é boa, hein? Essa é boa! Então, Salvador é um das cidades mais caras, né? Tem péssimas qualidades. Com pingueira, costumam atrasar, né? Do qual traz um certo desconforto para os passageiros, né? E os poucos ônibus com ar-condicionado geralmente apresentam as pingueiras, infiltrações, né, internas. Enquanto co-vereadoras, vendo essa situação de irregularidades, quais projetos e ações que os mandatos coletivos propõem? Quer começar? Então, isso. Eu sou de Cajazeiras, e Cajazeira tá um caos para você vir para o centro, né? Antigamente, você pegava uma feira de São Joaquim lá em Cajazeiras, você chegava na feira. Hoje é um transtorno para você chegar na feira de São Joaquim ou no centro da cidade. Antigamente tinha Pituba em 15 minutos. Hoje é uma demora terrível para ter esse transporte. Então, eu acho que não há interesse, na verdade, de resolver a situação do transporte em Salvador, né? É um caos total, que são a retirada de linhas, né? Achando que o metrô vai dar conta, o metrô não dá conta, porque ele entrega até um determinado ponto, e os ônibus sujos, cheios de barata, essa pingueira. Eu nem sabia que tinha mais ônibus com ar-condicionado. Ainda existe isso? Ainda existe, os poucos que existem, né? Pingando. São de péssimas qualidades, muitas das vezes. Pois é, então a gente tem todo esse transtorno em relação ao transporte público que vem piorando cada vez mais, e a intenção é piorar cada vez mais. Infelizmente, com essa prefeitura que a gente está aí, não tem retorno em relação ao transporte público, e a população vem sofrendo com esse desmame. Mas a gente também entendeu que precisava ter uma contrapartida. Qual é a responsabilidade social que o sistema de transporte público no município tem hoje? Qual é? Não existe nenhuma gratuidade praticamente. Não existe tarifa zero, nenhuma possibilidade de tarifa zero. Então, o que a gente fez? A gente propôs emendas para pensar tarifa zero para algumas categorias. Então, por exemplo, a gente pensou tarifa zero para estudantes. A gente pensou tarifa zero para mulheres em situação de violência. A gente pensou tarifa zero para pessoas desempregadas. Por que isso? Como é que as pessoas desempregadas vão procurar emprego? Então, a gente foi pensando tarifa zero para alguns, né? Com alguns critérios. As pessoas que fazem tratamento. As pessoas fazem tratamento. Então, para tratamento do CAPS. Então, esse era um debate que a gente foi ouvindo as pessoas.
eu estou dizendo, rapaz, a gente precisa. A gente precisa para mulheres, por exemplo, que estão fazendo profilaxia. Então é isso, as mulheres estão fazendo tratamento pós-estupro, pós-violência sexual, e elas às vezes não voltam, porque elas não têm transporte para voltar. Então como é que a gente foi pensando? E eles rejeitaram todas. E a justificativa deles é que não tinha como calcular no orçamento público quanto isso ia gerar de gasto. Mas o debate é, desde o primeiro ano de mandato, a gente faz denúncia de que o sistema de transporte público municipal é quem mais tem renúncia fiscal. Para quem nos ouve e vai nos assistir, renúncia fiscal é quando deixa de se pagar o imposto. O município está deixando de arrecadar imposto e, no início, era mais de 50%. Agora está, acho que cerca de 40 e poucos por cento. Então, a maior renúncia fiscal dada pelo município de Salvador é o sistema de transporte público. Então, a gente vai ter a cidade que mais tem pessoas caminhantes. As pessoas caminham cerca de 5 quilômetros para ir para o seu trabalho, gente. Essa é a Salvador, do desemprego, da fome, da desnutrição e do péssimo transporte público. Então, a gente, enfim, o trem do subúrbio que destruiu, né, que não é prefeitura, é estado, mas aí são outros 500 que a gente vai passar 3 horas aqui falando sobre isso. Tendo em vista o alto índice de gravidez que a capital baiana tem entre adolescentes e jovens, quais são os seus projetos sobre educação e principalmente para a infância, tendo em vista a necessidade de implementação de creche para a escola em tempo integral das comunidades periféricas? O primeiro ponto é dialogar sobre sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos. Esse é o primeiro ponto. A gente não vai fazer o debate hipócrita da perspectiva não só do aborto, como das drogas, né? Como a gente faz todos os dias, todo lugar que eu posso falar, eu falo de drogas. A gente não vai fazer um debate hipócrita sobre aborto e droga, por exemplo. Proíbe aborto que ninguém vai abortar. Mentira. Vai continuar abortando, a diferença é que não vai ter acesso à saúde e vai morrer. Ninguém vai usar droga. Vai usar. O debate é como é que a gente pensa em estratégias de redução de danos. A mesma coisa a gente vai falar sobre sexo. Então, como é que a gente pensa em estratégias? Então, a gente precisa pensar em estratégias de diálogos mesmo, assim. Pensar a perspectiva não só de planejamento familiar, que é um debate que, enfim, né, o SUS faz, o debate sobre saúde, mas é também pensar sobre diálogos mesmo. Sobre vida sexual ativa, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre pensar mesmo o futuro. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, mas também pensar que quem quer parir, consegue parir em paz. Porque é isso, é um ciclo, né? Até não ter creche é não conseguir, quando engravida é julgada, quando amamenta na rua é, né, destruída, tem até projeto de lei para tentar proibir mulher de amamentar na rua. Mas o debate é, quando as nossas crianças nascem, têm acesso a direitos? Esse é o ponto. As nossas crianças não têm direito a ter direitos. O racismo ambiental afeta sobretudo as periferias de Salvador, causando transtornos para moradores locais e poluindo territórios sagrados. Vocês, na condição de vereadoras, como enxergam esses atos de racismo ambiental? E quais são as iniciativas possíveis para garantir melhor cidadania para essas populações periféricas? Então, acho que Cleide começou a falar um pouco da nossa atuação na Comissão de Direito à Cidade. Acho que a gente, desde o primeiro ano, né, a gente tem essa comissão, enfim, preside essa comissão e atua com essa comissão numa perspectiva de pensar direito à cidade a partir dos vários debates, né, seja do combate à venda da cidade, mas também seja sobre pensar como ocupar a cidade. E uma das grandes audiências que a gente fez, talvez uma das maiores, tenha sido exatamente sobre o Abaeté, né, é sobre pensar de que forma a gente consegue manter um território sagrado, ancestral, mas que também é um espaço de lazer, de ocupação de direito à cidade. Quem de nós não viveu a Lagoa do Abaeté na nossa infância, né? Naquele velho rolê do domingo, né? Que ia tomar banho na lagoa, que ouvia a lenda, cuidado que essa mulher vai lhe arrastar. Então tinham vários os eram vários os debates. Exatamente, aquela areia branquinha, né? Aquele rolê. Também, né? Tinham muitos rolês. Então é um território que é sagrado na perspectiva do povo de Axé, mas também é um território que é um território de lazer. E, enfim, a gente vivenciou um processo que foi muito delicado, que foi o processo da tentativa da mudança do nome, né, para Monte Santo Deus Proverá, era o primeiro debate. Sim. E segundo, que era a construção de um grande equipamento ali para servir, né, aos religiosos evangélicos. A gente não está dizendo que a Lagoa do Abaeté é de uma religião ou de outra. O debate é, a Lagoa do Abaeté precisa ser acessível a todas as pessoas. E hoje o povo de Santo, quando chega na Lagoa, sofre várias situações de intolerância religiosa, é expulsa, tem medo, né, de adentrar aquele espaço. Então, esse processo é também pensar direito à cidade combatendo racismo ambiental,
racismo institucional. E essa audiência foi uma audiência muito potente, mas foi uma audiência meio assustadora, assim, né? A gente faz a audiência do lado das dunas, e o que acontece? Vários caras adentram, tipo assim, ameaçando a gente. Foi uma situação muito delicada. A gente entrou com a representação, inclusive, no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual barrou a obra, mas depois caiu a liminar. E depois o Ministério Público barrou, o Ministério Público Federal barrou, mas infelizmente a obra já tinha avançado muito. Então hoje, se você chega nas dunas do Abaeté, você vai ver que tem uma estrutura de concreto que foi construída em tempo recorde, que eu nunca vi a Prefeitura de Salvador construir uma creche naquele tempo, né, naquela urgência, mas construiu um negócio para destruir, depredar o meio ambiente, né? E para além disso, né, tipo assim, é um espaço que tá lá, o calçado, e a areia continua caindo, porque é isso, ali é uma área de duna, sabe? Então não tinha que ter aquele concreto. Eu acho que o debate é denunciar, representar o Ministério Público, mas ocupar a rua e gritar. A gente, enquanto parlamentares, a gente tem feito o processo de incidência política, mas a gente também entende a importância dos movimentos se organizarem para fazer as intervenções que são necessárias. Então, o Monte Santo, Deus proverá, não aconteceu, porque teve um ebó coletivo na porta. O ebó coletivo gerou constrangimento e medo, que seja medo na macumba mesmo. Que eles tenham medo da gente, de alguma forma. Então, eu acho que a gente precisa pensar as estratégias. E aí eu acho que quando a gente está nesse espaço do poder, é também passar essas informações e dizer assim, velho, a informação é pública. Então, quando a gente sabe de um projeto desse, a gente tem que chamar o movimento social e dizer, rapaz, tem um projeto aí, velho. Precisa se movimentar para fazer acontecer, sabe? Obrigado. Partir para outra pergunta. Quais os desafios e quais as suas indicações enquanto co-vereadoras sobre a efetivação de política pública para a juventude periférica e preta dessa cidade? Eita zorra! Enfim, eu acho que é muito importante pensar como a juventude preta de Salvador tem sido extremamente violentada, né? Violentada no não acesso, mas também de quando acessa, né? Enfim, é retirada desse espaço, seja no processo de encarceramento, seja no processo de morte. Acho que a gente tem atuações que são muito antes da mandata, né? De enfrentamento ao racismo, enfim, ao extermínio, ao encarceramento em massa. Mas eu acho que enquanto mandata, a gente tentou atuar para garantir que houvesse mais orçamento, mais participação. Fizemos uma audiência pública, né, com a Juventude Negra para poder ouvir a Juventude Negra. E, infelizmente, né, o poder público não participou de nenhuma delas. É importante trazer isso, né, que as audiências públicas deveriam ser espaços onde o poder público vai e ouve a demanda, né, para tentar ver de que forma soluciona a demanda e o problema. Né? Então, no final das contas, enfim, a gente tentou fazer esse processo de incidência, né, para que houvesse mais garantias e mais acessos. Eu acho que a gente tem feito esse trabalho pensando nessas estratégias, mas acho que tem, infelizmente, um dos projetos que a gente conseguiu aprovar de indicação é um projeto que também causa dor, né, porque é um projeto que fala sobre a violência do Estado, né, violência e vítimas, né, do Estado, que é um projeto de indicação que a gente aprovou para a construção, né, no Estado de um centro de referência que acolha, né, famílias, né, e jovens também que tenham passado por processos de violência, né, policial e violência do Estado. Infelizmente, isso não foi implementado, mas a gente continua batalhando para que isso saia do papel, né, deixe de ser um papel, não seja só a aprovação na Câmara, mas que isso de fato, né, aconteça, exista, para que a gente consiga pensar as estratégias de fazer com que isso aconteça, para que a gente consiga ter acolhimento, inclusive no momento de dor, deveria ser o nosso direito. Mas acho que, enfim, ainda é algo que a gente ainda espera, né, batalhar para acontecer. E para além disso, pensar as estratégias de como a gente consegue pensar, né, enfim, garantia de empregabilidade, garantia de acessos, né, cursos. Eu acho que esse é um debate que a Prefeitura de Salvador tem feito um processo de sucateamento das estruturas de educação. Acho que isso é importante, assim, sucateamento das estruturas de educação. A Prefeitura tem a responsabilidade até, agora é 9º ano, né, esse negócio dessa numeração diferente, né, da escola. Eu sou da época da 8ª série. Mas o município, né, tem obrigatoriedade, de fato, até o 9º ano, a maior parte das escolas é com menos, né, então o papel da juventude acaba sendo muito majoritariamente, né, do Estado, né, então em razão do processo do rito da educação,
mas é no município que as coisas acontecem. Então, o que a gente tem visto é a tentativa de militarizar a estrutura municipal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na ocupação do centro histórico, o que fizeram? Botaram um grande coronel histórico e muitas coisas estranhas que a gente não vai falar para não ser processada, mas, né, colocaram ele para poder comandar o centro histórico, que é o espaço onde a gente ocupa majoritariamente, com arte, com poesia, com hip hop. Como é que a gente faz disso um espaço que seja nosso espaço seguro? E aí o debate deles é bater meta, né? Estamos limpando esse território. Como é que limpa? Retirando os nossos corpos, né? Enfim, e aí eu acho que, enfim, podia citar mais algumas coisas, mas acho que um dos debates também que a gente tem feito é a perspectiva da cultura hip hop, que eu acho que para nós tem sido muito cara, que a gente tem construído hoje a frente, né, municipal do hip hop, e tem um projeto de lei que a gente protocolou, que é da criação de uma semana, né, enfim, para pensar o hip hop na cidade de Salvador. Com certeza. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Queria fazer a última pergunta para as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Por que votar nós candidatas, ou candidatos, na verdade? É importante trazer isso novamente. Na candidatura. Na candidatura, ótimo, melhor. Na candidatura é importante, né? Facilita no coletivo. Porque existe o erro e o acerto, entendeu? Então, a gente vai aprendendo todo dia. Exatamente. Por isso é bom fazer essas jogadas. Então, por que voltar na candidatura mandata para o Salvador? Primeiro porque a gente é muito linda, muito maravilhosa. Brincadeira. Também, gente, porque a gente é muito maravilhosa, a gente tá cheio de autoestima. Mas eu acho que em 4 anos a gente fez uma revolução muito forte naquela Câmara. Sim. Acho que é importante dizer isso, assim, sabe? Eu acho que em vários momentos a gente tem muita dificuldade de se elogiar. Sim. E de se reconhecer em processos de mudança, de transformação, de poder. É muito louco isso, assim. Quando você recebe um elogio, você para, assim, né? Isso é muito racismo, né? Sim. O racismo e o machismo, eles são muito violentos na perspectiva até de você não conseguir aceitar, né? Enfim, ser elogiada. Mas eu acho que a gente tem feito um trabalho, que tem sido um trabalho que não é nosso. Não é de Laina nem de Cleide, é um trabalho que é um projeto político coletivo. Quando a gente fala das Pretas por Salvador, a gente fala de um projeto que é coletivo, que carrega e é encabeçado por nós duas, mas é majoritariamente construído por pessoas que vêm de movimentos sociais, que constroem movimentos sociais, porque a gente vem do movimento social. A gente está nesse lugar, mas é de lá que a gente vem, né? Do movimento social. Então, eu acho que a gente, nesses 4 anos, a gente fez mais de 400 proposições. Eu acho que isso é... Ah, porque mulher preta não tem projeto político? Tem. E como a gente tem? A gente tem projeto político diverso. Acho que tem 4 eixos que são estruturais para nós, mas que eles se intercruzam, né? É sobre mulheres, negros e negras, LGBTs e direito à cidade. Mas eles estão extremamente intercruzados. Não tem como não intercruzar isso. É algo que é estrutural. Quando você pensa numa mulher que vai pra rua e que não tem iluminação pública e por isso ela é estuprada, você tá pensando em direito à cidade, porque você tá dizendo pra essa mulher não ocupar a rua. Quando você diz para um jovem negro que ele não pode ir para a praça porque a polícia pode chegar lá e matar ele, você também está falando sobre direito à cidade. Você está dizendo para esse jovem que não é possível adentrar esse lugar. Quando você entra num shopping e você é perseguido pelo segurança, a gente está falando também sobre direito à cidade, porque a gente não pode ocupar esse espaço. Então, nesses 4 anos, a gente fez mais de 400 proposições entre audiências públicas, sessões especiais, né, enfim, moções, projetos de lei, projeto de indicação. E desses projetos, todos versam sobre o que a gente acredita, que é pensar a luta a partir da luta pela garantia de direitos humanos. São 7 leis sancionadas, a gente tem muito orgulho de dizer isso. Quando a gente entrou, disseram a gente, vocês não vão nem falar na Câmara, que dirá aprovar a lei. A gente aprovou 7. Semana Municipal de Combate à Gordofobia, Semana de Conscientização sobre Violência Obstétrica, projeto Não é Não, que eu tenho tatuado no meu corpo, inclusive, que é justamente sobre a campanha permanente de combate ao assédio. A gente aprovou Morar Mulher, que é uma cota, né? Uma garantia de uma porcentagem para mulheres vítimas de violência nos programas habitacionais. A gente aprovou o Aqui Tem Manhinha, que é um selo que vai ser dado, né, para as empresas que garantirem dentro das estruturas da empresa, estruturas para mulheres mães ou pessoas que gestam, por exemplo, como salas de amamentação, né, equipamentos como creche. Então, isso para nós é estrutural. A lei de doulas, que é para regulamentar a profissão de doulas no município de Salvador, que é algo que a gente tem batalhado para efetivação desse projeto. Então, acho que são projetos em que a gente, todos os dias, faz o debate e o bom combate, né? E a lei Joana Marcenal, é isso, tava faltando uma. A lei Joana Marcenal, que é de combate à alienação parental, o termo de alienação parental, que é mais uma forma
de violentar mulheres que são mães todos os dias, que já sofrem com tantos processos. Então a gente tem muito orgulho desses 4 anos e a gente precisa muito continuar mudando a cara da política. Eu acho que a gente precisa votar nas pretas do Salvador, porque a gente vai continuar fiscalizando essa prefeitura. Nós vamos continuar fazendo política pública para as pessoas que mais precisam de política pública. A gente vai continuar fazendo política pública para LGBT, contra a intolerância, contra o racismo, pela moradia digna, né, pelo direito à cidade. E todas essas lutas, elas têm referência na nossa mandata Pretas por Salvador. Então, eu acho que por isso a gente deve votar nas Pretas por Salvador. Obrigado. Muito obrigada. 50 111.